Om Ajnanatirmirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Tirup Sanatana Vatara Gunat Siddhiva Gopalavata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 29. Ascharyavat pasyati kasid enam, ascharyavat vadati tathaiva chanyah, ascharyavat chainam anyasnoti, shrutvapienam vedana chaiva kaschit. Pode ler. Alguns consideram a alma como espantosa, outros a descrevem como espantosa, e alguns ouvem dizer que ela é espantosa, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem compreendê-la de modo algum. Significado: como a Gita Upanishad é em grande parte baseada nos princípios das Upanishads, não é surpreendente que a seguinte passagem também conste na Katha Upanishad 1.2.7. O fato da alma atômica estar dentro do corpo de um animal gigantesco, no corpo de uma imensa figueira de Bengala, e também nos germes microbianos, milhões e bilhões dos quais ocupam apenas o espaço de 1 centímetro, de certo é muito espantoso. Homens que possuem um pobre fundo de conhecimento e outros que não são austeros não podem entender as maravilhas da centelha espiritual atômica individual, muito embora as explique a maior autoridade em conhecimento, que instruiu até Brahma, o primeiro ser vivo do universo. Devido ao... Que ensinou isso até mesmo para Brahma. Ou seja, para Brahma está comentário aí do... Tradução é do internet. Não, é do livro. Não, tá errado aí. Aqui tá... Mesmo que isso seja explicado pela maior autoridade de conhecimento, ou seja, Krishna, e deu esse conhecimento até mesmo para Brahma, primeiro ser criado no universo. Vamos lá. Devido a uma grosseira concepção material das coisas, a maioria dos homens desta era não consegue entender como essa diminuta partícula pode tornar-se tão grande e tão pequena. Assim, os homens veem que em si mesma, que por sua própria constituição, quer por meio de descrição, a alma é algo maravilhoso. Peraí, então os homens veem, olham para a alma como se fosse
maravilhosa, seja pela constituição ou pela descrição. Iludidos pela energia material, as pessoas vivem tão absortas nos assuntos referentes ao gozo dos sentidos que lhes sobra muito pouco tempo para entender a questão da autocompreensão. Embora seja um fato que, sem a autocompreensão, todas as atividades acabam sendo uma derrota na luta pela existência. você vê, tem muita gente que fala que, eu não tenho tempo. Você vê, Swami Prabhupada está falando, ó, se alguém não pega tempo para compreender a alma, que é o nosso real ser, então a esse tempo, ó, essas atividades que ela toma o tempo dela, na verdade, vai ser simplesmente derrota no esforço, na luta pela existência. Por quê? Porque aquilo não vai trazer benefício nenhum. Por isso que fala que a alma inteligente vai ter tempo. O Tirtha Goswami falava que se a pessoa está com fome, ela vai ter tempo para comer. Se ela tem algum desejo, seja material, eu quero alguma roupa, ela vai encontrar tempo para comprar aquela roupa. Ou quero um carro, ela vai encontrar tempo. Eu quero comer tal coisa, vai ter tempo. Então ela quer ficar limpa. Então ela vai ter tempo para tomar banho. Então sempre tem tempo. Aí se a pessoa tem sede por compreender assuntos espirituais, então ela vai ter tempo para matar essa sede. Não tem desculpa de não ter tempo. Você vê, Swami Prabhupada aqui, ó, tá falando que hoje as pessoas não têm, tem muito pouco tempo para compreender isso, apesar do fato de que sem essa busca por autoentendimento, ou seja, da alma, todas as outras atividades resultarão ultimamente na derrota, no esforço pela existência, porque elas vão levar a lugar nenhum. Não só isso, se alguém não tem tempo para isso, as atividades materiais também vão ser executadas de forma piores. Ou seja, a pessoa sai derrotada em todos os sentidos. Então, essa é a palavra do São Preocupado, que é algo perfeito. A pessoa que é inteligente vai seguir esses Mahabhagavat, Nitya Siddha, Mahapurush, são as almas perfeitas que sabem da verdade. A gente não sabe de nada. A gente pode achar que sabe, mas a gente é tolo. Senão a gente não estava aqui. Mas essas almas, elas não são condicionadas, são perfeitas, liberadas. Quando vem nesse mundo é só para alertar a gente, para lembrar disso. Então, as pessoas inteligentes vão seguir o que eles estão falando aqui. E a vida exitosa. Ó, Algumas pessoas inclinadas a ouvir sobre a alma talvez ouçam palestras em boa companhia, mas às vezes, devido à ignorância, elas se deixam desorientar e aceitam a superalma e a alma atômica como unas, sem distinção de magnitude. É muito difícil encontrar alguém que compreenda perfeitamente a posição da superalma, a alma atômica, as respectivas funções e relações delas e todos os seus outros detalhes maiores e menores. E é ainda mais difícil encontrar alguém que tenha realmente extraído pleno benefício do conhecimento acerca da alma e que seja capaz de descrever a posição dela em diferentes aspectos. Mas se de algum modo a pessoa é capaz de entender o assunto da alma, então sua vida é bem-sucedida. No entanto, o processo mais fácil para entender o assunto referente ao eu e aceitar as afirmações do Bhagavad não, Gita peraí. faladas... Peraí. É aceitar se alguém
O processo mais fácil de compreender esse tópico, porém, é aceitar as declarações do Gita faladas pela maior das Pela maior autoridades. autoridade, o Senhor Krishna, sem se deixar levar por outras teorias. Mas também é preciso muita penitência e sacrifício nesta vida ou nas anteriores, para que alguém consiga aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Entretanto, só se pode adquirir esse conhecimento acerca de Krishna através da misericórdia imotivada do devoto puro. Você vê alguém, muita gente escuta sobre a alma, reflete sobre ela, mas não consegue detectar a diferença da alma individual para a alma suprema, que é Paramatma ou Krishna. E aí entra a Mayavada, que acha que a alma e Deus é a mesma coisa. A alma individual e Deus é o mesmo, não tem diferença. Eles também não conseguem compreender, mesmo depois de escutar. O melhor processo de compreender é escutar. O Gita foi falado pela própria autoridade suprema, que é Deus, Cristo, sem ser desviado por outras teorias. Isso requer também penitência e sacrifício. Você vê, a vida requer penitência e sacrifício. A vida espiritual requer isso. Às vezes a gente quer acordar tarde. Hoje eu vou dormir até 9 horas. Mas, se a gente quer progredir, a gente deve acordar cedo. Recitar os mantras. Começar o dia. Isso é penitência. O maior dos sacrifícios nessa era é o que? Sankirtan Jagya. Mahaman. A gente quer fazer outra coisa, mas lembra que a melhor atividade dessa era é o que? Harinam Sankirtan. Chamado de Sankirtan Jagya. Melhor de sacrifício. Jagya é sacrifício, Sankirtan é o cantar do nome. Então, esse é o melhor sacrifício nessa era. Cantar do nome. Isso é necessário. Para compreender esses assuntos espirituais, não basta só escutar, é necessário penitência e austeridade. E levar a vida de maneira regulada. Né? Alguém aí, alguma coisa? Júlia vai ler? Está no Gita, capítulo 2, verso 30. Tabu, eu não consigo ler. Tô sem o livro aqui. Beleza. Verso 30. Esses versos aqui, Krishna está falando para Arjuna, quando ele ficou tremendo ao olhar o exército inimigo, tinha vários parentes e amigos, professores. Krishna está explicando a diferença da alma para o corpo, que a alma jamais pode ser morta. Isso Krishna está explicando para Arjuna. Dehi nityam avadhyojam dehi sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natam shochitum arhasi. Vai. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, não precisas afligir-te por nenhum ser vivo. Significado. O Senhor conclui o capítulo de instruções sobre a alma espiritual imutável. Ao fazer várias descrições acerca da alma,
o Senhor Krishna estabelece que ela é imortal e o corpo temporário. Portanto, como Kshatriya, Arjuna não deve abandonar seu dever por medo de que seu avô e mestre, Bhisma e Drona, morram na batalha. Tomando como base a autoridade de Shri Krishna, deve-se acreditar que existe uma alma diferente do corpo material, evitando assim deixar-se envolver no conceito de que não existe alma ou de que os sintomas de vida desenvolvam-se numa certa etapa da maturidade material, resultante da interação de substâncias químicas. Repete aí. Na autoridade de Shri Krishna, sob a autoridade de Shri Krishna, Deve-se acreditar que existe uma alma diferente do corpo material, evitando assim deixar-se envolver no conceito de que não existe alma ou de que os sintomas de vida desenvolvem-se numa certa etapa da maturidade material, resultante da interação de substâncias químicas. Embora a alma seja imortal, não se apregou a violência. não, a violência não é encorajada. Embora a alma. Alguém pode ler e pensar que Krishna está encorajando violência. Não é isso. Não. Apesar de que a alma. Alguém pode pensar a alma é imortal, ninguém pode matar a alma. Então, vou matar os outros. Krishna está incitando violência. Não é essa a ideia que Krishna está falando aqui. Violência não é encorajada. Mas no momento da guerra, quando ela de fato se torna necessária, não se deve coibi-la. Esta necessidade deve ser justificada em termos da sanção do Senhor, e não caprichosamente. Tem uma linha sutil entre uma coisa e outra aqui. Só quando a guerra é inevitável, isso é sancionado por Deus a violência. Do contrário, não. Então, muita gente usa essas. No Alcorão tem uns versos também parecidos e usa essas passagens de maneira errônea e pela falta de entendimento de uma coisa para outra. São Prabhupada falou aqui. Não deve ser usado, violência não deve ser usada caprichosamente, ou seja, na hora não apropriado ou então usado para benefício próprio. Isso não é sancionado por Deus. Dúvida aí, alguém? Está, portanto, Arjuna, como kshatriya, não deve abandonar seu dever por medo de que seu avô e professor Bhishma e Drona morreriam na batalha. Dúvida de ninguém? É importante compreender isso aqui. A não pensar que Krishna está incitando violência, porque ele está explicando para Arjuna a ciência da alma e, ao mesmo tempo, o dever dele de Kshatriya. É importante compreender. E se alguém pensa que Krishna está citando violência, então tudo está perdido. Não vai ter fé nenhuma. É importante compreender todos esses pontos aqui.
31. Swadharmam api chavekya navikam pitum arhasi dharmayadhi juddhat shreyo nyat khatyasya navidyate. Considerando o teu dever específico de kshatriya, deves saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, e assim não há necessidade de hesitação. Significado: das 4 ordens de divisão social, a segunda designada para que haja boa administração é chamada de kshatriya. Quem protege contra danos é chamado de kshatriya. Os kshatriyas treinam matando na floresta. Falando aqui, ó, a palavra kshatriya. Kshat, K-S-A-T, kshat, significa machucar, ou ser ferido ou machucado. E kshatriya e trayate, significa dar proteção, ou seja, aquele que protege o cidadão de não ser ferido ou machucado, ou seja, que dá proteção a eles, é chamado de kshatriya. Kshat é machucar, e triya significa trayate, vem de dar proteção, que protege a sociedade de não ser ferida ou acontecer qualquer mal com ela. Essa é a palavra kshatriya. Eles são treinados para matar na floresta. Um kshatriya deve ir para a floresta para desafiar um tigre e, munido de sua espada, lutava face a face com ele. e lutar. Um kshatriya deve ir para a floresta e desafiar um tigre face a face e lutar com o tigre com sua espada. Quando o tigre fosse morto, este recebia a ordem real da cremação. Tal sistema é seguido até os dias de hoje pelos reis kshatriyas do estado de Jayapur. Os kshatriyas Jaipur. são especialmente treinados para desafiar e matar, porque a violência religiosa, às vezes, é um fator necessário. Portanto, os kshatriyas jamais são designados para aceitar diretamente a ordem de sannyasa, ou renúncia. Em política, a não violência pode ser um recurso diplomático, mas nunca é um fator ou um princípio. Nos livros judiciais religiosos, declara-se: no campo de batalha, um rei ou kshatriya que combate outro rei, que lhe tem inveja, está qualificado a alcançar os planetas celestiais após a morte. Assim como os brahmanas também alcançam os planetas celestiais sacrificando animais no fogo do sacrifício. Aí, da mesma maneira que os brahmanas alcançam planetas celestiais por realizar sacrifícios, da mesma maneira um kshatriya que luta de maneira digna com outro rei que é invejoso dele, se ele morre, ele também alcança os planetas celestiais. Portanto, matar no campo de batalha, em obediência a princípios religiosos, e matar animais no fogo do sacrifício, não são de modo algum considerados atos de violência, porque todos se beneficiam com os princípios religiosos envolvidos. O animal sacrificado consegue uma vida humana imediatamente,
sem precisar submeter-se ao processo de evolução gradual, através do qual teria de passar de uma forma a outra. E os kshatriyas mortos no campo de batalha também alcançam os planetas celestiais, que é o mesmo destino reservado aos brahmanas que oferecem o sacrifício. Há duas espécies de swadharmas, deveres específicos. Enquanto não se está liberto, devem-se seguir os princípios religiosos, executando os deveres naturais a fim de obter a libertação. Quando alguém é liberto, seu Swayam Dharma, dever específico, Swadharma, dever específico, torna-se espiritual e não está no conceito corpóreo material. Na concepção de vida corpórea, há deveres específicos próprios para os brahmanas e kshatriyas, sendo que tais deveres são inevitáveis. O Swadharma é determinado pelo Senhor, e isto será esclarecido no 4º capítulo. No plano corpóreo, o Swadharma é chamado de Varnashara Dharma, ou o ponto a partir do qual o homem pode obter a compreensão espiritual. A civilização humana começa na etapa de Varnashara Dharma, ou deveres específicos em termos dos modos qualitativos específicos da natureza nos quais o corpo é obtido. Desempenhar em qualquer campo de ação um dever específico ou pessoal, de acordo com as ordens de autoridades superiores, serve para elevar a pessoa a um estado de vida superior. Fala aqui diferentes atividades para diferentes. No caso aqui falou Kshatriya e Brahma. Diferentes atividades para cada Varna. Apropriado para cada um. No caso do Kshatriya é necessário matar numa guerra. Desde que seja de acordo com os princípios religiosos, uma boa causa. Dúvida aí? Trinta e dois. Jadrichaya chapapanam swargadvaram apavritam sukhina khatya parta labhante judham idrisham. Ó Parta, felizes são os kshatriyas a quem surge esta oportunidade de lutar sem que a tenham buscado, abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Significado: como Supremo Mestre do Mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna, que diz: não vejo benefício algum nesta luta.
ela proporcionará a habitação perpétua no inferno. Essas afirmações de Arjuna deviam-se apenas à ignorância. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento de seu dever específico. Para um kshatriya, estar no campo de batalha e praticar não violência é filosofia de tolos. No Parashara Smriti, Ou códigos religiosos elaborados por Parashara, o grande sábio. Parashara Muni. Parashara, o grande sábio que é o pai de Vyasadeva, afirma-se é dever do kshatriya proteger os cidadãos de todas as espécies de dificuldades. E por esta razão, há casos apropriados em que ele tem de se valer de violência para manter a lei e a ordem. Portanto, a ele compete vencer os soldados dos reis inimigos, e assim, com princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão para evitar a luta. Se vencesse os inimigos, desfrutaria do reino, e se morresse na batalha, seria elevado aos planetas celestiais, cujas portas estavam escancaradas para ele. Em qualquer caso, lutar seria vantajoso. Mesmo se ele morresse, alcançar um destino elevado, ou seja, em todo caso, ia ser benéfico para ele, ia ser lutar. Não tinha razão dele pensar o contrário. Igual ele estava pensando antes. Compreendido aí tudo. Trinta e três. Atachetam imandahmyam sangramam na karishyasi tatha swadharmam kirtim cha hitva papam avapyasi. Se, contudo, não executares teu dever religioso e não lutares, certamente incorrerás em pecado por negligenciar teus deveres, e assim perderás tua reputação de lutador. Significado: Arjuna era um guerreiro famoso e obteve fama combatendo muitos semideuses grandiosos, incluindo o Senhor Shiva. Após enfrentar e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido de caçador, Arjuna o agradou e recebeu como recompensa uma arma chamada Pasupatastra. Isso. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Até Dronacharya lhe deu bênçãos e presenteou com uma arma especial com a qual poderia matar mesmo seu mestre. Assim, ele recebeu muitos certificados militares de muitas autoridades, incluindo seu pai genitor Indra, o rei dos céus. Mas se ele fugisse da batalha, não apenas negligenciaria seu dever específico de kshatriya, mas perderia toda sua fama e bom nome, e então prepararia sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por combate, mas por retirar-se da batalha. Aqui falou, aí tá, né? Aqui falou o pai adotivo, Indra. Por quê? Porque o pai dos Pandavas é Pandu. Por isso que eles chamam Pandava. Eles são filhos de Pandu. Mas eles foram concebidos por mantras.
Kunti, a mãe dos Pandavas, recitou mantras, cada um para uma autoridade, e assim ela concebeu os Pandavas. Mas quem criou eles foram o rei Pandu, e pelo mantra, no caso de Arjuna, pelo mantra de Indra. Isso que tá aí, tá falando genitor, aqui tá falando adotivo, por esse motivo. Ele foi concebido de forma especial. É dito que o pai dele que criou ele é Pandu, que é o pai dos Pandavas, mas a concepção foi diferente. É parecido com Jesus, que tinha o pai, José, mas na verdade foi concebido pelo Espírito Divino, vive pela Virgem, parecido com isso. A diferença é que Arjuna foi por Indra e o pai é Pandu. Se abandonasse a batalha, ele ia incorrer em pecado por negligenciar seu dever específico de um kshatriya. Ia perder toda a fama e bondade, ia preparar sua estrada ao inferno. A gente deve realizar nossas atividades prescritas, do contrário, a gente vai para o inferno. Alguém recebe cordão de Brahmana, recebe iniciação, mas não quer recitar o nome. Vou jogar esse cordão fora, não estou querendo mais recitar. Ou então continua com o cordão, ou recebe iniciação de um mestre espiritual legítimo, mas não quero fazer essas atividades prescritas, seja qual for o motivo. Eu não quero acordar cedo, não quero recitar o Diksha Mantra, nem o Maha Mantra, simplesmente não quero mais. Então isso conduz a pessoa ao inferno. É o dever prescrito. Todo mundo deve fazer o dever prescrito. Onde Arjuna era lutar, ele era kshatriya. E a guerra se apresentou ali, era uma guerra inevitável para proteger os princípios religiosos. Foi o motivo de Krishna vir a esse mundo, foi o quê? Quando há o predomínio da irreligião, Krishna aparece. Para quê? Para propagar Dharma. Só ele mesmo fala no Gita. Quando há um predomínio da irreligião, eu venho estabelecer Dharma, ou religião, na Terra. Então isso é o que estava sendo apresentado, então era o dever dele lutar naquela batalha. Se ele não fizesse isso, a estrada do inferno ia ser aberta para ele. Então, a gente deve ver qual que é o nosso dever. Por exemplo, quem tem filho, por exemplo, o dever é tentar cuidar dos filhos com afeição, sem apego, mas com afeição. E olhar por ele da maneira correta, cautelosa, tentar dar boa educação material, principalmente espiritual, e mesmo que não goste, mesmo em situação difícil, pelo menos até uma certa idade. É dever, nunca deve fugir do dever. Então, tem os deveres apropriados para todo tipo de pessoa. A gente deve cumprir eles da melhor maneira, né? Nunca abandonar eles. Igual a Arjuna queria abandonar, não vou lutar, é melhor ir para a floresta. Para que lutar aqui? Aí Cristo estava explicando que isso era tolice. E muitas vezes a gente pode pensar que esse mundo está difícil, vou desistir, seja qual for, seja profissão, seja vida espiritual, a pessoa pode tá muito difícil as coisas. Tem uma música que fala que todo mundo pensa que o caminho dele está o mais difícil, que o peso dele é o maior de todos. Todo mundo pensa isso.
Mas se a gente olhar para o lado, vai ver que tem gente que está com maior peso ainda. Mas e não deve desistir, deve cumprir o dever de forma firme. E não está nesse mundo aqui para ficar brincando, né? Somente na vida humana, para fazer o que quiser. A gente tem compromisso na vida humana, que é cumprir os deveres de forma, de acordo com os princípios religiosos, tentar progredir no caminho do amor e devoção a Deus, né? Esse é o objetivo da vida humana. A gente está aqui para isso. Não é porque o mundo inteiro pensa diferente que isso é o objetivo da vida humana, é só curtir a vida, não. Eu, se fosse por Vox Populi, a coisa, então, vida espiritual seria igual a escolher presidente, não é isso. Bem diferente. As coisas não são decididas pela maioria. Então, são decididas a palavra dos sábios, que vira a verdade, e dos tolos, materialistas, que não sabem o que é certo ou errado, verdade ou ilusão. A vida humana é para isso, a gente cumprir os deveres da melhor maneira, tentar aproximar de Deus através das orações, recitação do nome. A gente veio para isso. Tentar fazer isso da melhor forma, a vida exitosa. Por mais difícil que seja. Você vê, hoje em dia não está fácil para ninguém. A gente tem problema na mente, muito ansiosa, muito nervosa, ou a mente desvairada. Tem gente que tem problema no corpo, dor, doença, seja o que for. E essa do corpo vai vir para todo mundo de todo jeito, na hora da morte. A gente tem problema financeiro, tem gente com problema em família, com filho, com esposo, com pai, com mãe, com colegas de trabalho, com chefe. Kali Yuga significa problema para todo lado. Então isso é normal dessa era. Não é fácil para ninguém. Mas se a gente lê as escrituras, a boa associação, tem fé nas escrituras, a gente começa a entender como que a gente deve levar a vida e guiar pelas escrituras, não pelas coisas que os outros estão fazendo. A gente vai deixar ser guiado pelas escrituras, pelas palavras dos santos e sábios que realmente conhecem a verdade. Aí, seguindo eles, a gente pode ter a vida exitosa e passando os obstáculos da melhor forma. Não é que vai ser feliz e não vai vir obstáculo. O obstáculo sempre vai vir. Mas a gente vai conseguir passar por eles da melhor maneira, de forma firme. E a alma vai se sentir satisfeita com aquilo. Mesmo que não fique deleitante nessa vida, que é um estágio bem superior, a alma vai se sentir satisfeita por estar cumprindo o dever da melhor maneira. Ou seja, ela vai ficar tranquila. Tá difícil, tudo bem. Era de cara é difícil, também tá tudo bem. A morte está cada vez mais perto para todo mundo, também está tudo bem. Mas eu tentar fazer meu dever da melhor maneira. Tentar recitar o nome e aproximar de Deus. Isso dá uma segurança para a gente, mental, espiritual, e a certeza de estar fazendo a melhor coisa. E automaticamente dá uma tranquilidade. Até para na hora da morte. Esse é assunto, se a gente for refletir, dá para ter uma transformação de pensamento se for refletir profundamente nisso. E, e deixa a gente fixo nesse caminho. Uma coisa aí, alguém? Não, obrigada.
verso 34. Akirtin chapibhutani katayishyanti te vyayam sambhavitasya cha kirtir maranat attirichyate. As pessoas sempre falaram de tua infâmia, e para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Significado. Seja como amigo ou filósofo, o Senhor Krishna agora apresenta a Arjuna seu julgamento final quanto ao fato de ele recusar-se a lutar. O Senhor diz: Arjuna, se deixares o campo de batalha, antes mesmo de o combate começar, as pessoas te chamarão de covarde. E se achas que, apesar das pessoas te xingarem, salvarás tua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que seria melhor morreres em combate. Para um homem respeitável como tu, a má fama é pior do que a morte. Então, não deves fugir. Temendo por tua vida, é melhor que morras em combate. Isso te livrará da má fama. Peraí. Não deves fugir e temer por tua vida. Não entendeu outra coisa. Vai de novo aí. Então, não deves fugir temendo por tua vida. É melhor que morras em combate. Isso te livrará da má fama de que abusaste de minha amizade e não perderás o teu prestígio social. Você vê. Krishna está falando aqui, ó. As pessoas sempre falarão sobre sua infâmia para a pessoa honrosa. A desonra é pior do que a morte. Por isso é que é muito difícil, e a gente deve tentar isso, mesmo aqueles que são respeitáveis, tolerar. Por isso que é muito difícil tolerar. Por isso que é louvável essa qualidade de tolerância. Deve desenvolver isso. Se a gente tem uma vida digna, alguém critica, a gente deve tolerar, mesmo que seja difícil. Você vê que a gente está falando. É mais doloroso do que a morte, que é doloroso realmente. Imagina, a pessoa faz coisa certa a vida inteira. A gente vê vários exemplos aí, não só no espiritual, mas também em coisas materiais. Tem vários vídeos aí de injustiças. A pessoa faz coisas boas a vida inteira. A outra vem do nada, ou inventa uma história, ou tem alguma coisa contra ela, e aí vira aquele auê todo aí na internet, e muita gente já, Madre Teresa de Calcutá é uma delas hoje em dia. Só ajudou, respeitava todas as religiões, morando na Índia, sendo cristã. E hoje em dia, vários vídeos tentando botar ela até como um demônio, alguém que só fez o bem, por exemplo. É só um exemplo, mas tem vários, né? Não só espiritual, mas material. Então, isso acontece. E a qualidade, isso para a pessoa é bastante doloroso para todo mundo. Se a pessoa estiver viva, principalmente, e ver, é muito doloroso. Mas se ela for, a atitude correta é que ela deve tolerar, mesmo sendo doloroso. Então, não é fácil, mas é melhor tolerância. É aí que a gente vê que vida espiritual não é tão fácil assim.
igual o Chaitanya Mahaprabhu falou, deve ser mais tolerante que a árvore e mais humilde que a folha de grama. Se alguém deseja recitar o nome continuamente. Kirtana, Kirtaniya Sada Hari. Se alguém quiser recitar o nome continuamente, Trinada Pistu Nityena Aroha Pisahisnuna Amanina Madandena Kirtaniya Sada Hari. Essas qualidades. Ter tolerância e humildade. O mesmo que não seja fácil, porque não é fácil. Tolerar uma austeridade e humildade também. A gente tem vida espiritual, tem que aguentar muita coisa. Do contrário, a gente fica entrando em conflitos. Mas vida espiritual a gente deve sair de conflitos. Para isso tem que tolerar. Buscar a tolerância e humildade e saber que a gente está procurando conectar com Deus. E que a palavra dos outros não tem importância. Tem importância a nossa vida e o que a gente faz, qual a nossa sinceridade na prática e a conexão com Deus. Isso é que vale. Os outros, não. Então, pensando assim, a gente deve tolerar as adversidades. Isso não significa que se alguém é maldoso com a gente vai continuar associando com aquela pessoa, não. Não, simplesmente não vai rebater, mas vai respeitar a alma dela e simplesmente ignorar, rejeitar a associação dela. Significa que vai se deixar ser usada por todo mundo, não é isso. Mas se alguma situação aparecer, deve tolerar. Isso não é fácil, mas deve tentar isso. E Krishna está falando que a desonra é pior do que a morte. Mas ainda assim, deve tolerar. Você vê no Brasil, a gente tem esse exemplo do Dom Pedro II, que foi o maior governante do Brasil, foi quase 60 anos como rei. No final, menos de 1% da população que não gostava dele mandou ele para o exílio. Aí ele escreve na carta que podia combater, porque a maioria era a favor dele, mas para evitar sangue, também provavelmente porque ele sabia que a monarquia ia ser extinta mais cedo ou mais tarde, ele simplesmente tolerou e foi embora. Com muita dor, ele simplesmente entrou no navio e foi embora. Com bastante dor. Tanto é que ele até morreu depois, pouco tempo depois disso, mas tolerou tudo que acontece, toda a desonra, tolerou. Então tem vários exemplos no espiritual e no material que as pessoas agiram de maneira correta, tolerar isso, mesmo sendo pior do que a morte, essa desonra. Mas aqui, Krishna está falando no caso que Arjuna não podia perder isso porque ele era chato. Nesse caso, a desonra aqui para Arjuna ia ser pior do que a morte, em outro sentido, que Krishna está falando que as pessoas sempre falariam da infâmia dele. Ou seja, sempre falaria da má qualidade ou da covardia de Arjuna. Ou seja, da covardia de não cumprir o dever prescrito dele, que era de lutar. As pessoas falariam disso. Então, não seria correto ele fugir do campo de batalha naquele momento. O sentido foi esse. Alguém antes de cantar?
Ó, o final decisão do Senhor era que Arjuna lutasse mesmo que morresse na batalha e jamais desistisse de lutar. Essa era a final palavra de Cristo para Arjuna. Era melhor morrer na batalha por um homem respeitável como ele. Era melhor morrer na batalha do que fugir. A má fama, no caso aqui de Arjuna, seria por. Não é que ele seria justo e seria alguém criticado, não. Ele seria criticado com razão. Eu falei aquilo ali porque é interessante que isso falou que desonra é pior que a morte. Aí eu falei no caso de onde a pessoa que critica não tem razão. Mas aqui no caso aqui de Arjuna, com razão eles iam criticar. Para um Kshatriya jamais é permitido fugir, principalmente na hora da guerra. Então Krishna falou, era melhor morrer na batalha do que fugir. Ninguém nada? Vamos lá. Larissa Cantai. Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Goura. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Nitai Gora Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govind ki Jai, Shri Guru Pata Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Pada Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Jai. Jai Panchatatatma Shri Gaur Hari ki Jai, Sadgoswami Jai. Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Shri Bhagavan Jai. Shri Maharaj ki Jai, Jai. Maharaj Shri Haridas Thakur ki Jai, Patit Jai. Ananda Prabhu ki Jai, Jai. All devotees unidos ki Jai, Shri Harinam Sankirtana ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Haribo. Haribo. Hare, Boa noite a todos. Eu